Carga Rápida Tech, que aborda temas que normalmente não são tratados nos cursos de engenharia, porém são temas muito importantes para a vida de todo engenheiro de campo. E hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá apresentar o tema técnico de campo Sistemas de Vácuo. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Diego Marinho. Mas antes de começar, verifique se você está inscrito aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao nosso tema técnico de campo. Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é Sistemas de Vácuo, tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Diego Marinho. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Sistemas de vácuo são aplicados em diversos tipos de produtos, na produção de diversos tipos de produtos, por exemplo, na indústria de bebidas, tanto na gaseificação como na condição de envasamento. Indústrias de alimentos, diversas indústrias de alimentos, também utilizam sistemas de vácuo para a produção de seus itens. Robótica. Perceba que a robótica, na condição de sacar um produto de um equipamento, de uma máquina, por exemplo, sacar uma peça plástica de um molde de uma máquina injetora, é necessário uma ventosa, não é mesmo? E essa ventosa, ela utiliza vácuo para conseguir sacar, descolar a peça do molde. Perceba também que a indústria farmacêutica, na produção de seus itens, não só no embalamento, mas também na produção do próprio remédio. Indústria do açúcar e álcool. É evidente, na destilação, processos de destilação de açúcar, de álcool, utilizam vácuo. E também podemos encontrar na indústria de transformação. Na indústria de transformação de termoplásticos, na fabricação de peças extrudadas, como tubos, peças injetadas, como por exemplo peças automotivas ou embalagens, peças termoformadas, como por exemplo copinhos, ou até mesmo peças sopradas na produção de garrafas. Todas elas utilizam um pequeno granulado chamado pellet, e esse granulado deve chegar até o equipamento. E o transporte desse granulado até o equipamento necessariamente é feito com sistemas de vácuo.
E para que compreendamos como funcionam as bombas de vácuo, é necessário que entendamos a definição de vácuo. Bem, vácuo é um espaço que não existe na matéria, onde matéria, tudo começa com a existência da matéria, que é a presença de pequenas partículas chamadas de átomos. Se pegarmos a matéria e formos dividindo, chegaremos numa partícula indivisível, chamada de átomo. Isso foi definido já na antiga Grécia, com Demócrito e Leucipo, em 400 a.C., que perceberam onde Demócrito e Leucipo perceberam que se cortasse essa matéria quase que infinitamente, chegaria numa condição de indivisibilidade e deram o nome de átomo, sem divisões, onde átomo significa sem partes. Hoje sabemos que este átomo é constituído de partículas positivas em um núcleo, que são agregados por partículas chamadas nêutrons, que agregam essas partículas positivas. E ao redor dessas partículas positivas existem partículas muito menores, chamadas de elétrons, e elas estão em movimento constante. Então, isto seria um átomo. Estes elétrons, eles possuem cargas que tentam se equiparar sempre com a carga presente dentro do núcleo, desse átomo. Também estes átomos acabam formando moléculas, que são átomos que se agrupam com outro átomo, que é um átomo que se agrupa a outro átomo. Por exemplo, o átomo de oxigênio ligado ao outro átomo de oxigênio nos gera a molécula de O2, que está presente no ar que respiramos. 27% do ar que respiramos é composto desse oxigênio, O2, que é um átomo de oxigênio unido a outro átomo de oxigênio. Porém, tanto os átomos como as moléculas dependem da condição de pressão e temperatura. Como assim? Sim, tanto o átomo como a molécula, em função da pressão e da temperatura em que ele se encontra, ele terá diferentes estados, também chamados estados da matéria. Veja, estamos tratando de matéria, não é mesmo? Para entender o que é átomo, precisamos compreender o que é matéria. Agora, perceba então, se estes átomos ou moléculas estiverem muito próximos, muito agrupados, diremos que esse átomo ou molécula está no estado sólido, porque é um estado organizado. Mas por que é um estado organizado? Veja, quando um átomo que tem um núcleo positivo e elétrons na periferia se une a outro átomo que também tem um núcleo positivo e elétrons na periferia, ele se une, esta molécula terá positividade, ou seja, existirá alguma região desse grupo de átomos, chamado molécula, que terá mais positividade e mais negatividade. E é por isso que existe esse agrupamento em função de um polo positivo ligado ao outro negativo, polo positivo ligado ao outro negativo. Então, isto dá um agrupamento. Em função da pressão e temperatura, esse agrupamento forma algo coeso, bem coeso, chamado de sólido. Agora, se aumentarmos a temperatura, aquecermos, poderemos ter uma mudança do estado da matéria e ficar mais livre. Veja, os elétrons estão se movimentando ao redor deste átomo. Então, esses elétrons geram uma vibração maior e que irá promover um grau de liberdade maior entre estes átomos ou moléculas, que é o estado líquido. E se aquecermos mais, subindo mais a temperatura, esta agitação dos átomos e moléculas se torna cada vez maior
E então chegamos num estado chamado estado gasoso ou de vapor. Então temos esses 3 estados da matéria. Se fôssemos avançar um pouco mais, não vou falar nesse vídeo, mas aquecendo mais, teríamos o estado do plasma, que só existe no Sol. O plasma está presente no Sol, que é a desarticulação desse átomo. Um elétron vai para um lado, um nêutron para o outro e o próton para o outro. Mas vamos ficar só em 3 estados da matéria aqui neste vídeo. Sólido, líquido e gasoso. Deixa o plasma lá no Sol. Vamos deixar o plasma lá no Sol. Agora, voltemos então ao nosso tema, que é o vácuo. Então, perceba como podemos então definir o vácuo, que é o espaço onde não existe matéria. Bem, Torricelli fez um experimento muito interessante, e onde ele pegou um tubo, e nesse tubo ele pegou um metal que na temperatura ambiente, esse metal está no estado líquido, que é o mercúrio. Por que ele pegou o metal? Pela condição, esse mercúrio. Porque é um metal, por ser metal, ele tem uma elevada densidade. Ele seria, entre parênteses, muito pesado. É muito denso. Densidade é a massa dividido pelo volume. Então ele colocou esse metal líquido dentro do tubo e virou o tubo ao contrário. Se ele vira o tubo ao contrário, a boca do tubo, então o metal cai, não é mesmo? Mas para não cair, ele colocou numa tigela, numa bacia. E ele percebeu que o metal que saía dessa vasilha, dessa tigela, o metal saía, mas existia um instante que ele parava de sair. E ficava um espaço naquele tubo, um espaço vazio. Mas como ele tinha colocado o mercúrio é um metal líquido, aquele espaço vazio, então era constituído de nada. Não tinha matéria, não tem nada. Então, este espaço vazio em cima desse tubo de vidro, que continha mercúrio, e o tubo foi virado de cabeça para baixo, o metal iria cair, mas ele cai até um certo limite. Isto é chamado, então, aquele espaço vazio em cima, é chamado de vácuo. Mas por que o metal não sai todo, ele não escoa todo? O Torricelli deduziu o seguinte, que o metal, quando escoava para essa vasilha, para esse prato, existia algo que empurrava também o metal para cima. E essa pressão, então, seria a pressão ambiente, a própria pressão ambiente. Então ele estabeleceu ali, para fazer o ensaio, algumas condições. Por exemplo, a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura seria do CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a temperatura seria 273,15 Kelvin. E a pressão seria 101.325 Pascal. Então, estas seriam as condições normais para um ensaio, para padronizar mundialmente este ensaio, este experimento feito. Isto é ciência. Ciência é tudo que nós podemos experimentar, como fez Torricelli, e repetir o experimento, e o experimento que nós repetimos, ele sai igual. Isto é ciência. Podemos comprovar, fazer experimentos, experiências. Isto é ciência. Então, Torricelli, com a ciência, ele então estabeleceu CNTP. Ele pegou também, como ele tinha o tubo de vidro com o metal líquido, o mercúrio, esta distância, essa coluna de mercúrio, essa altura do mercúrio, era de 760 milímetros. Então, milímetros de Hg. Hg é mercúrio. 76 centímetros, quase 1 metro de mercúrio. E 273 graus, 273 Kelvin é o mesmo que 0 graus Celsius. Para termos uma ideia da grandeza do experimento de Torricelli. Agora, vamos pensar em a condição mais prática. Torricelli fez isso por volta de 1600, saindo da era medieval. Né? Era medieval foi do século V ao XV.
Então, estávamos adentrando na Idade Moderna, pouco antes da Revolução Francesa. Então, ele fez esse experimento. Agora, vamos pensar numa condição. O nosso planeta, vamos imaginar o nosso planeta, logo que é esférico, né, rotacionando ao redor do Sol. Nosso planeta, ele então tem, pela própria atração gravitacional, ele atrai, falamos há pouco, o oxigênio, não é? Ele atrai 27% do que temos presente no ar. Aliás, o que temos no ar? No ar, nitrogênio, oxigênio e argônio. 70 e poucos por cento é nitrogênio, 27% é oxigênio e os 3% restantes é argônio. O argônio é um gás nobre, ele não tem função para nós, nem muito menos o nitrogênio. Mas perceba, o oxigênio que nós oxidamos para respirar, oxidar para manter o metabolismo do nosso corpo, este peso do ar, pela densidade do ar, ele gera em diferentes alturas desde o solo. Ele vai acumulando camadas de ar. Então, nós demos nomes para as diferentes camadas de ar. Por exemplo, nos 10 primeiros quilômetros de camadas de ar, nitrogênio, oxigênio e argônio, nós chamamos de troposfera. Acima disso, de 10 quilômetros até 40, nós chamamos de estratosfera. De 40 km a 50, nós chamamos de mesosfera. De 50 a 300 km de altura, nós chamamos de termosfera. E acima de 400 km de altura, onde transitam os nossos astronautas, não os nossos, o do nosso planeta, né? Exosfera. Então percebemos ali que esta é a pressão que estamos tratando, dessas camadas de ar. Se olharmos em volta, nós temos nitrogênio, oxigênio e argônio, mas eles vão se acumulando a 400 km de altura. Isso gera uma pressão. E é essa pressão que nós estamos falando de 100.000 Pascal, ou então 760 milímetros de mercúrio. E é assim que no nosso planeta, nós temos, se pegarmos uma pequena porção, um Boeing que está voando em alguma altitude, por exemplo, qual a altura que voa um Boeing? Um Boeing, para nosso conhecimento, ele voa a 12, 14 quilômetros de altura. Essa seria a altitude, 12.000, 14.000 metros. Então, ele tem uma pressão, quando voa, menor, porque ele está submetido a menos camadas. E é assim que ele sabe a altitude que ele está. Porque a pressão vai diminuindo das camadas, e lá ele tem um pressostato que converte, esse pressostato já converte na altura que ele está, então voando. E antes de decolar ele calibra, pois afinal de contas nós temos diferentes tipos de aeronaves. Então ele calibrou com um padrão, não o padrão CNTP. Existe um outro padrão utilizado para voos. Outro padrão internacional. Afinal de contas, se um avião decolou do Japão e vem para o Brasil, ele tem que ter o mesmo padrão para poder não aterrissar e se espatifar na pista, não é mesmo? Então temos ali inclusive diversas aeronaves em relação a algum padrão e desta maneira ele saberá se está perto de uma montanha ou não e não colide na montanha mesmo não tendo visão. Ele tem um mapa ou um GPS que agora já sabe a posição que ele está. Fala, olha, aqui tem uma montanha, suba um pouco. Tudo isso pelas diferenças de pressão. Logo, pressão é muito importante. É muito importante até para as aeronaves, a tudo que nós temos em volta. E a pressão, a ausência dessa pressão, que é a ausência da matéria, é chamada então de vácuo. Agora então temos consciência realmente do que é vácuo. E que no nosso planeta, se tivermos numa condição natural de existência nesse nosso planeta, nós não temos o vácuo. Teríamos que ir subindo, ultrapassar a exosfera, ultrapassar onde estão os nossos astronautas, que estão nosso planeta, né? Não nosso. O Brasil não tem astronauta. O nosso astronauta é só um ministro que foi passear. Agora, acima de 400 quilômetros de altura,
aí nós podemos encontrar, então, regiões de vácuo acima disso. Bem, e agora que sabemos o que é o vácuo, inclusive sabemos que quando passamos o aspirador de pó, o pó ele entra dentro do aspirador graças à pressão atmosférica, a pressão externa do aspirador, que empurra o pó e o ar para dentro do aspirador, pois dentro do aspirador existe uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Então, vamos tratar de uma condição importante da aplicação de vácuo, que são os sistemas de vácuo. E quais são os componentes que compõem um sistema de vácuo? Para tanto, então, devemos conhecer basicamente como é um circuito de vácuo. Evidente que, como estamos tratando da engenharia industrial, então vamos lembrar que o vácuo é utilizado na indústria de alimentos, na indústria de bebidas, na indústria farmacêutica, na robótica e até na transformação de termoplásticos, tampas, embalagens, peças automotivas e todas mais que envolvam polímeros. Perceba então que o circuito de vácuo ele deve atender à produção destes elementos, desses produtos, alimentos, bebidas, farmácia, robótica e transformação. Para tanto, cada processo de fabricação deverá ter um vácuo, um valor de vácuo definido para a condição de gerar aquele produto do processo. Então, é necessário mensurar o vácuo desejado, medir esse vácuo desejado. E, para tanto, o sistema de vácuo deve ter um aparelhinho, um equipamento, um elemento chamado vacuômetro. Ele irá medir o vácuo presente no sistema para garantir que o processo de fabricação do alimento, do remédio, seja repetitivo. Todo processo fabril é um ciclo que se repete, não é mesmo? É um ciclo. Ocorre o ciclo, gerou o produto, agora vamos fazer outro produto igual. Então o ciclo tem que ser o mesmo. O processo deve ser estabelecido e mensurado para ter estabilidade de processo. E o vacuômetro é um instrumento que nos ajudará a medir o valor do vácuo necessário para esse processo. Importantíssimo. Logo, o vacuômetro é instalado logo perto do processo de fabricação. Agora, e se o vácuo estiver a mais ou a menos? Logo, então, é necessário, quase próximo desse vacuômetro, um outro equipamento, um outro elemento, chamado vacuostato. Uma vez que o vácuo está acima ou abaixo, o vácuo irá ligar ou desligar um outro periférico do sistema de vácuo. E qual seria esse periférico? A bomba de vácuo. A bomba é a que gera o vácuo. Ela que irá tirar a matéria, não é mesmo? Vácuo é a ausência de matéria, é a ausência de átomos, a ausência de moléculas, é a ausência do ar, por exemplo. Então, ela que irá bombear do sistema, do processo, o ar. Ela irá bombear o ar para fora do processo. Então, a função desse vácuo é bombear. Mas e se ela bombear muito? Bombeei. Nossa, gerei muito vácuo. Então é necessário agora liberar uma entrada um pouquinho de ar da atmosfera para subir um pouco a pressão, porque a bomba puxou muito vácuo. E nesta condição, na entrada de gás para o sistema, na entrada do ar atmosférico do sistema, o ar que vem da atmosfera, ele tem particulados. E uma condição muito importante, no ar existe nitrogênio, oxigênio e argônio. Mas também é possível dissolver no ar até 4% de água. Então, está presente no ar umidade, água, na forma gasosa. E isso para processo pode gerar oxidação. Se estamos tratando de indústria farmacêutica, a água
da umidade do ar presente no remédio, ela pode até deteriorar o remédio. Então precisamos aqui de um filtro separador do condensado. Esse filtro visa então retirar o particulado pó presente no ar e retirar também a umidade presente no ar que irá voltar para o sistema, pois lembramos, a bomba puxou muito, gerou muito vácuo. Então ela irá liberar a entrada do ar, mas esse ar irá passar por um filtro separador. Vamos olhar esse filtro separador de perto. Ele tem um elemento filtrante interno e a carcaça deste filtro existe no fundo do filtro, quando ocorre a entrada do gás, ele encontrará o filtro e a umidade, os 4% de água presente no ar irá se condensar no fundo do filtro separador. E nessa condição existirá uma saída pós-filtro que liberará a entrada do ar de fora, do ar atmosférico, para dentro do sistema de vácuo. Então é um ar seco, sem particulado, que entrará no sistema de vácuo. Então perceba então que se entrar muito, porque dependendo da contaminação do filtro, poderemos ter muito ou pouca entrada de ar no sistema. Isso pode não ser conveniente para o nosso processo fabril, que é repetitivo. Então necessitamos, nesse nosso sistema, uma válvula reguladora de fluxo, que vamos ajustar em função do nível de contaminação do filtro. O filtro pouco ou mais contaminados ao longo do processo, de cada período do tempo, manhã, tarde e noite, nós vamos ajustar a válvula reguladora de fluxo que entra no sistema, que garantirá o nosso processo fabril. E também, para garantir a pressão do sistema, existe uma válvula reguladora de pressão também que vamos ajustar, então que trabalhará junto com a bomba, com o vacostato e com o vacuômetro. Então, isso seria um sistema de vácuo convencional para qualquer processo fabril. O nosso tema que iremos abordar neste vídeo do Engenharia Carga Rápida Tech, então, é a bomba de vácuo. Como, por exemplo, bomba rotativa de palhetas, muito comum na indústria fabril. Outra bomba de lóbulos, também muito comum no uso na vida técnica do engenheiro de campo. E até mesmo bombas de difusão. São só essas três? Não, existem muito mais bombas que iremos abordar neste vídeo. Mas estas três bombas são as mais importantes. Então, este é o sistema de vácuo que utilizamos na condição industrial. E vamos ver então, tratar agora então das bombas de vácuo. Existem diversos tipos de bombas de vácuo. E o modo mais técnico de escolha de uma bomba de vácuo é aquele que se baseia nos intervalos de pressão de trabalho. Desta maneira, por exemplo, nós temos as bombas de vácuos de pistão, cujo movimento é um movimento axial utilizando motor elétrico. A pressão de trabalho específica, então, seria um dos menores vácuos possíveis. Um vácuo um pouquinho mais acentuado encontraríamos em bombas de anel líquido, muito aplicadas na indústria, bombas de vácuo baseadas em anel líquido. Outro tipo de bomba seriam as bombas de garras. Vácuos mais interessantes seriam as bombas de vácuo rotativas, bombas de vácuo rotativas de palhetas, que são tão interessantes quanto as bombas de sorção. Porém, as bombas de vácuo rotativas de palhetas têm uma aplicabilidade industrial muito maior. Temos também as bombas Roots, de fácil manutenção. E as bombas de difusão também são interessantes para aplicação, alguns tipos de aplicação, assim como bombas moleculares, bombas iônicas e até mesmo bombas criogênicas. Perceba então que estes inúmeros modelos de bombas de vácuo e princípios de funcionamento de bombas de vácuo dependerá do vácuo desejado no seu processo de aplicação, no processo fabril que será utilizado. Na indústria, as bombas de vácuo mais aplicadas são as bombas de vácuo de deslocamento positivo.
Mas o que seria o deslocamento positivo? Seriam bombas que deslocam um volume isolado para um bocal de descarga. Existe então a condição de entrada do fluido ou do gás, e existe um bocal de descarga onde é empurrado com força. Existe uma força. Essa porção que é empurrada com uma força, ela é constante, pois existe ali uma câmara fechada, uma câmara blindada. Isso é uma bomba de deslocamento positivo. Isso significa que existem bombas de deslocamento não positivo? Sim, as bombas de deslocamento não positivo são as bombas centrífugas, que são utilizadas para a água. Por exemplo, a bomba de água do seu prédio é uma bomba centrífuga, é uma bomba de deslocamento não positivo. Há bombas de água utilizadas para succionar a água de um poço. Sim, esse tipo de bomba é bomba centrífuga e é um deslocamento não positivo. Se você fechar a saída dessa bomba, ela não estoura, não existe um dano. Porém, bombas de deslocamento positivo, como existe uma força empurrando o fluido para fora, um gás para fora, se você fechar o bocal, ali como é empurrado uma porção definida daquele fluido, o fluido não irá conseguirá sair e existirá uma ruptura do circuito. Isso é uma bomba de deslocamento positivo. Bombas de deslocamento positivo podem existir tanto para vácuo, como, por exemplo, para circuitos óleo-hidráulicos. Neste caso, então, seriam bombas que geram pressão no sistema. O nosso tema, lembrando, são bombas de vácuo, bombas de deslocamento positivo de vácuo, que são utilizadas na indústria. E dentre elas, por exemplo, temos as bombas rotativas, onde dentro dessa bomba existe um elemento que gira, um elemento que rotaciona. Por exemplo, bombas rotativas de palhetas, onde então existe um rotor, e nessa condição do rotor rotacionar, esse rotor contém pequenas palhetas. Essas palhetas que encostam na carcaça da bomba acabam empurrando o fluido para fora. São chamadas então bombas rotativas de palhetas, bombas de vácuo rotativas de palhetas. Também temos, baseado no conceito de bombas rotativas de palhetas, bombas com anel líquido, onde um fluido ajuda a vedar e garantir um vácuo mais elevado, um vácuo melhor. Dentro ainda das bombas rotativas de palhetas, temos as bombas com banho de óleo. Perceba que o diferencial das bombas rotativas de palhetas, tudo é visando gerar um vácuo melhor, mais isolado. Ainda tratando então de bombas que existe um elemento rotativo dentro da bomba, temos as bombas de lóbulos, tipo Roots, onde então os lóbulos que impulsionam o fluido para a saída da bomba, gerando vácuo na entrada. E também temos bombas rotativas de lóbulos de garras. Tratando ainda de bombas de vácuo com deslocamento positivo, temos as bombas de deslocamento reciprocativo. Mas o que é um deslocamento reciprocativo? É um deslocamento axial. Ela possui um motor elétrico e possui uma biela que gera um movimento axial com deslocamento reciprocativo. Por exemplo, bombas de pistão, bombas de vácuo de pistão. Melhorando a vedação, gerando um vácuo melhor, temos as bombas de membrana. Semelhante à bomba de pistão, temos um elemento, uma membrana que gera uma condição de vácuo sem a vedação do vácuo. A membrana melhora a vedação do elemento interno da bomba de vácuo de deslocamento positivo de membrana. As bombas de vácuo rotativas utilizam um rotor. Este rotor, ao rotacionar, ele empurra palhetas
contra a carcaça da bomba de vácuo. Deste modo, existirá uma câmara que consegue, então, vedar e lacrar um fluido que está no circuito, que está no sistema, e empurrá-lo para fora, para a atmosfera. E o momento que esse rotor, então, na rotação desse rotor, a palheta empurra o fluido para fora, do lado do sistema é aumentado o nível de vácuo. Esse é o princípio da bomba rotativa de vácuo, que é uma bomba de deslocamento positivo. Porém, mesmo a bomba de palhetas rotativas, ela depende de uma condição de vedação entre a palheta e a carcaça da bomba. E ali pode, entre a palheta e a carcaça da bomba, pode não ocorrer uma boa vedação. Desta maneira, existe um outro modelo, que é uma bomba rotativa de vácuo, rotativa de palheta, que trabalha com anel líquido. A água, então, ela fica por fora, encostando na carcaça da bomba rotativa de palheta. O ar que é succionado do sistema para diminuir, do sistema no qual se deseja diminuir o vácuo, diminuir a pressão interna do sistema, então ele é succionado pela palheta, o rotor rotacionando, ele rotaciona, a palheta encosta na carcaça e empurra a porção do fluido do sistema. Mas a palheta, ela encosta na carcaça e próxima à palheta com a carcaça existe água. Esta água gera a vedação. Esta água fica recirculando dentro da própria bomba rotativa de palhetas. A água fica recirculando bem no contato de vedação entre a palheta e a carcaça da bomba. Pois dessa maneira a vedação fica melhor do que uma bomba rotativa de palhetas a seco. Esse tipo de bomba é muito aplicado no transporte e armazenamento de resinas termoplásticas. Então, processos de transporte de granulado, no processo de injeção, por exemplo, injeção de termoplásticos. Existe um granulado chamado pellet, que é utilizado para fazer calotas, tampas, outras embalagens, plásticos que temos no nosso refrigerador, que é a linha branca. Então, qualquer processo de peças injetadas, que existe um granulado chamado pellet, pode ser transportado, esse pellet pode ser transportado através de vácuo. E este vácuo é gerado usualmente por bombas de vácuo rotativas de palheta com anel líquido. Também é utilizado então em processos de extrusão de termoplástico na fabricação de tubos, processo de sopro para a fabricação de garrafas termoplásticas, e também é utilizado na compostagem, por exemplo, compostagem de PVC, uma indústria que fabrica conexões de PVC. Essa indústria, usualmente, faz a compostagem do PVC na própria indústria. Então, ela faz o granulado, o pellet, e depois injeta ou extruda fazendo o tubo. E a bomba de vácuo de palhetas rotativas de palhetas com anel líquido, que é a mais aplicada nesse transporte. Perceba que no nosso desenho que existe um motor elétrico e a bomba rotativa de palhetas, nós conseguimos ver no desenho dessa bomba com o motor, conseguimos ver o anel de água que gera a vedação. É esse anel de água que consegue gerar um vácuo superior do que uma bomba rotativa de palhetas a seco. A bomba rotativa de palhetas com banho de óleo utiliza o óleo para garantir uma melhor condição de vácuo. Esta bomba, ela possui uma entrada, então, do fluido que vem do sistema que queremos abaixar a pressão, gerar um melhor vácuo.
A bomba ela é movida, ela gera o vácuo através de uma palheta rotativa em um rotor, que empurra então uma porção de fluido que veio do sistema que desejamos abaixar a pressão e empurra essa porção para uma válvula, onde esta válvula possui um reservatório de óleo. Perceba então esse reservatório de óleo ali em verde. Esse reservatório de óleo, ele também possui uma válvula no fundo, que é uma válvula que se abre quando essa bomba empurra a porção que foi impulsionada pela palheta da bomba. Então existem duas vedações, a própria vedação da válvula e a própria vedação do óleo, que impede que o fluido retorne. Esse tipo de bomba é muito aplicada em fornos de tratamentos térmicos, como, por exemplo, tratamento térmico de têmpera de aços, revenimento de aços, cementação e até mesmo deposição superficial. Mas o que é um tratamento térmico? Veja, o objetivo do tratamento térmico no aço ele visa reações superficiais. Nós sabemos que toda liga metálica que contém o ferro na natureza ele já vem oxidado, já vem com oxigênio. O que fazemos é extrair o oxigênio do ferro para deixá-lo cada vez mais puro. Então, é evidente que o ferro, na atmosfera que possui oxigênio, ele tende a voltar e se oxidar. Então, o tratamento térmico ele evita essas reações de superfície. Por exemplo, reações de oxidação e até mesmo de descarbonatação. Também, essa bomba de vácuo rotativa de palhetas com banho de óleo também é muito aplicada na deposição superficial de ferramentas de corte. Por exemplo, queremos aumentar a dureza de uma ferramenta de corte para 2.000 vickers. Mas, para termos uma ideia o que é 2.000 vickers, o vidro tem dureza de 1.000 vickers. 2.000 vickers é o dobro disso. Pois é, conseguimos fazer uma deposição de níquel-titânio, uma pequena camada de níquel-titânio na pastilha de corte, e desta maneira a dureza superficial aumenta. Para tanto, é necessário um tratamento em um forno onde se controla a atmosfera. Essa atmosfera é controlada diminuindo a pressão interna do forno, gerando vácuo, uma pressão interna menor que a pressão atmosférica. Podemos até induzir, nesse tratamento térmico, induzir uma outra atmosfera, diferente da atmosfera com oxigênio. Tiramos o oxigênio do forno e colocamos um outro tipo de gás. Por exemplo, nitrogênio, ou um outro gás que desejamos que ele seja incorporado à superfície do aço ou que gere uma atmosfera neutra durante o tratamento térmico. Por isso a bomba rotativa de palhetas, ela garante que a atmosfera dentro do forno fique controlada, pois ela possui um selo de óleo. A bomba de lóbulos, também chamadas bombas tipo Roots, elas apresentam dentro do rotor, do lado interno da carcaça da bomba, lóbulos que rotacionam. Evidente que um destes lóbulos é o lóbulo rotor e o outro é o lóbulo movido. Desta maneira, os lóbulos irão rotacionar em distonia de rotação. Um lóbulo rotaciona em um sentido, por exemplo, sentido horário, e o outro lóbulo irá rotacionar no sentido anti-horário. Nesta condição, como a bomba está acoplada ao sistema onde desejamos abaixar a pressão e gerar uma pressão até inferior à pressão atmosférica, que é o vácuo, conseguimos então com que o gás que veio do sistema interno no qual desejamos abaixar a pressão passe por fora dos lóbulos e seja arrastado pelos lados da carcaça da bomba, até ser impulsionado fora da bomba. Uma das aplicações muito
interessantes da bomba de vácuo de lóbulos, ou bomba também chamada bomba tipo Roots, é a máquina termoformadora. Um exemplo de termoformagem são máscaras. Mas o que é a termoformagem? Para entendermos melhor. No processo de termoformagem, que é um processo de transformação de plástico, entra na máquina termoformadora uma placa de poliestireno, uma placa plana de poliestireno. Essa placa plana já entra pré-aquecida, numa condição em que ela está no estado melt, já meio amolecida. Essa placa é levada sobre um molde que tem o desenho da peça que desejamos termoformar. Essa placa desce e o molde sobe, encostando então a placa aquecida sobre o molde. Mas a placa irá aderir à superfície na condição que este molde ele tem microfurinhos, furos no diâmetro de uma agulha. Esse microfuro ele tem pressão menor que a pressão atmosférica, que é o vácuo gerado pela bomba de lóbulos. Desta maneira, então, a placa de poliestireno, desse termoplástico poliestireno, adere à superfície e adquire a forma, como por exemplo aí a forma da máscara do Darth Vader, ou um copinho descartável, ou até mesmo se você olhar o revestimento do seu refrigerador. O revestimento interno do seu refrigerador é uma placa de poliestireno termoformado por uma máquina termoformadora que possuía uma bomba de lóbulos, ou também chamada uma bomba tipo Roots. Lindo isso! Dependendo da aplicação, temos a bomba de lóbulos, bomba de vácuo de lóbulos de garras. Perceba que internamente o elemento rotor ele possui garras. Estas garras no movimento geram uma condição autolimpante no próprio rotor que rotaciona. E por essa bomba ser autolimpante, o vácuo gerado pode ser utilizado em sistemas que necessitam de um vácuo autolimpante, já que a própria bomba se autolimpa. Por exemplo, o vácuo gerado na limpeza de esgotos ou de bueiros, ou de qualquer fossa, onde desejamos succionar um fluido. Perceba também que esse tipo de bomba é muito útil em terrenos onde existem declives, onde desejamos gerar um vácuo para succionar o esgoto de uma região em baixa, abaixo do nível onde se encontra o fluido onde devemos levá-lo. Perceba, no nosso desenho, nós temos a tubulação principal e um desnível. E a estação de bombeamento está num nível maior. E essa estação de bombeamento irá bombear para a estação de tratamento de esgoto, que também está em um nível maior. Logo, a bomba de vácuo de lóbulos de garras é muito indicada para esse sistema, pois os rotores são autolimpantes. Bombas de vácuos de parafusos apresentam dois parafusos internos que rotacionam em oposição, ou seja, um parafuso rotaciona no sentido anti-horário e outro parafuso rotaciona no sentido horário, simultaneamente. Mas se olharmos de perto, se observarmos de perto a bomba de vácuo de parafusos, perceberemos que o parafuso não tem passo constante e nem espessura de filete constante, pois dentro da bomba de parafusos encontramos o bocal de entrada e o parafuso é ajustado para o bocal de entrada, onde terá um passo maior e um filete mais espesso. Desta maneira, a bomba de parafusos é muito aplicada em secadores a vácuo, sobretudo na indústria farmacêutica. Existem bombas de vácuo que possuem elementos que transladam. Por exemplo, a bomba screw, também chamada bomba em espiral.
A bomba em espiral possui na sua carcaça, dentro da sua carcaça, uma espiral fixa. E também possui uma espiral móvel. No centro dessa carcaça, então, translada a espiral móvel. Esse movimento de translação da espiral móvel gera pontos de sucção na bomba de espiral. Esse ponto de sucção, então, succiona o ar do sistema que desejamos abaixar a pressão e expulsa este ar para a saída da bomba em espiral. Perceba também que essa bomba em espiral, pelo fato de ter uma entrada e uma saída, ela é sensível, então, a ar contaminado. E por isso o seu uso é restrito a autoclaves. O que é uma autoclave? A autoclave é um forno onde aquecemos para esterilizar instrumentos. Por exemplo, em farmácias, em hospitais, onde desejamos esterilizar tesouras e outros instrumentos, como por exemplo um bisturi. Usualmente o autoclave também, dentro do forno de autoclave, é insuflado vapor. Porém, esse vapor deve estar sempre limpo para não contaminar e não atrapalhar, não dificultar o vácuo gerado pela bomba em espiral. A bomba de vácuo de deslocamento reciprocativo de pistão possui um pistão que se movimenta axialmente. Esse pistão é acoplado a uma biela que, por sua vez, é acoplada a um motor. O movimento de vai e vem garante o succionamento do gás que se encontra no sistema e a expulsão do gás que foi admitido e agora será então expulso. Existem válvulas de bloqueio para a admissão e válvulas de bloqueio que após a expulsão é fechada. Algo muito interessante que o mesmo motor pode ter acoplado ao mesmo conjunto de bielas 2 cilindros, ou seja, quando o motor se movimenta, ele empurra um pistão e puxa o outro. E no próximo movimento, ele puxa um e empurra o outro. Então, por isso que encontramos bombas de vácuo de deslocamento reciprocativo diferentes, maiores ou menores, em função do número de pistões que estas bombas possuem. Evidente que bombas com maior número de pistões, então terão vazões maiores. As bombas de vácuo de deslocamento reciprocativo são aplicadas em robôs, nas ventosas de robôs, em setores industriais de embalagem ou até mesmo para a manipulação interna de produtos em uma esteira de produção. Precisamos nos atentar a um detalhe. Perceba que máquinas injetoras de plástico usualmente utilizam robôs para a retirada da peça injetada do molde. Essa retirada, por sua vez, é feita com ventosas. Porém, não necessariamente essa ventosa pode trabalhar com um vácuo gerado por uma bomba de vácuo de deslocamento reciprocativo, uma bomba de pistão. Usualmente, bombas de vácuo para máquinas injetoras, o sistema de vácuo para ventosas de máquinas injetoras é baseado em um Venturi, no princípio de Venturi, onde existe o ar comprimido para gerar um vácuo. Perceba que quando o ar comprimido passa por uma restrição, na restrição ocorre um aumento de velocidade. E após a restrição, uma diminuição da velocidade e, nessa condição, existe um abaixamento de pressão. Esse ponto de abaixamento de pressão que é acoplado a uma válvula e que executa a sucção pela ventosa. Então, muito cuidado. Não podemos
simplesmente olhar uma ventosa. Ah, a ventosa é bomba de pistão. Não, porque existem válvulas baseadas em princípio de Venturi, à venda que estas válvulas trabalham com ar comprimido. A vantagem disso é que na indústria não é necessário bomba de ar comprimido e bomba de vácuo. Simplesmente temos uma bomba de ar comprimido que abastece toda a indústria, e essa bomba de ar comprimido possui, nos pontos onde existe a ventosa, a válvulinha geradora de vácuo para a ventosa. Uma variação da bomba de vácuo de deslocamento reciprocativo é a bomba de vácuo de deslocamento reciprocativo, que trabalha com pistão, porém ela é chamada bomba de membrana, pois à frente do pistão existe uma membrana que isola todo o sistema de sucção do gás que está sendo succionado, do vácuo, do pistão. Desta maneira, não há ligação de qualquer vazamento, de qualquer impureza que venha do pistão para o sistema. Perceba então que no funcionamento de vai e vem da bomba, do pistão da bomba, existe a membrana então que se movimenta juntamente com o pistão. Então o movimento axial do pistão é seguido com o movimento da membrana. Deste modo, existe a entrada com válvula da mesma maneira, a entrada na sucção do gás. Existe a abertura da válvula para a admissão da câmara dentro da bomba, e depois esta válvula se fecha e, com o avanço do pistão, a pressão sobe e abre a válvula para a liberação para a atmosfera do gás que foi succionado, e com isso abaixa a pressão. Por isso, desta maneira, existe então na bomba, como podemos ver, uma entrada e uma saída. Esse tipo de bomba é utilizado em laboratórios para a fabricação de remédios na indústria farmacêutica. Existe um tipo de bomba especial para gases corrosivos e gases tóxicos. Uma bomba muito específica para gases corrosivos e tóxicos é a bomba de difusão de óleo. Esta bomba, ela trabalha com um reservatório de óleo em sua base. Ao aquecermos o óleo da base, o óleo então sobe por um duto central. Nas laterais do duto existem aletras que empurram o óleo para baixo e o óleo acaba arrastando com ele o ar que existia em volta e succionando também o ar do sistema para uma saída central. A bomba de difusão de óleo é utilizada em espectrômetros de massa, para determinarmos a estrutura química de qualquer massa. Temos uma massa e queremos saber qual é a estrutura molecular desta massa. Para tanto, existe um equipamento que executa a espectrometria de massa. Outra bomba de vácuo utilizada para gases corrosivos e tóxicos é a bomba turbomolecular. Ela trabalha pelo princípio de arrasto molecular. Dentro dessa bomba existem palhetas. Se olharmos bem de perto estas palhetas, perceberemos que ao rotacionar, as palhetas empurram o gás, succionam o gás. Mas o princípio não é só esse. A palheta ela rotaciona a uma rotação muito elevada, usualmente a 20.000 rotações por minuto, 20.000 RPM. Então, a palheta, ao empurrar o gás, ela empurra com uma tal velocidade que ele bate em uma outra palheta, pois a bomba turbomolecular possui dois conjuntos diferentes de palhetas. Ela possui um conjunto de palhetas móveis que são movidas através de um motor, e um conjunto de palhetas fixas. Então é intercalado, uma palheta móvel, uma palheta fixa, uma palheta móvel, uma palheta fixa, uma palheta móvel e outra fixa. Então quando a palheta móvel impulsiona o gás a 20.000 RPM, ela empurra o gás contra uma palheta. E no momento que esse gás bate na palheta, existe uma adesão molecular. Daí o nome turbomolecular, porque existe uma palheta com rotação turbinada e que ela fica colada, e o gás fica colado na palheta.
Uma vez que o gás cola na paleta, ele não fica colado indefinitivamente. Ele cola por alguns instantes e perde o sentido. Ele não irá bater e refletir. Ele cola e irá ter uma nova direção. E é por isso que essa bomba é muito utilizada para gases corrosivos e tóxicos. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Sistema de controle moderno, do Dorff. Controle de processos industriais, princípios e aplicações, do Frank. Sensores industriais, fundamentos e aplicações, do Tomazini. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Consumo de ar, edição 033 do Engenharia Carga Rápida Tech. Bombas fixas de deslocamento positivo, edição 056 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. E compressores de ar, edição 047 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, sistemas de vácuo. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida, Diego Marinho. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio, através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Santo Carga Rápida, Batman! Engenheiro Carga Rápida, Diego Marinho. Eu espero que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas referentes ao tema técnico de campo, sistemas de vácuo. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora, enquanto você assiste os demais 500 vídeos disponíveis no canal Engenharia Carga Rápida, eu vou verificar o novo tema que solicitaram no canal Engenharia Carga Rápida
Então eu já vou. Até mais!